Sétimo projeto da nossa proposta de 12 projetos em 4 anos para o município de Ubajara como vereador. Tem a ver com agroindústria. Desenvolvimento de novas culturas, substituindo a cana-de-açúcar como o plantio de trigo para farinha. Esses dias eu descobri uma coisa interessante, eu estava conversando com um dos donos de um dos principais moinhos aqui do estado do Ceará, de farinha, né? Farinha de trigo, e ele me perguntou: Ávila, como é que está lá na Ibiapaba? Dá para a gente plantar trigo lá? E aí eu perguntei para ele: de quantos hectares você precisa? E ele me disse: de todos. O que você puder me oferecer em hectares de trigo, eu tenho interesse em comprar a produção da turma. E eu falei: caramba, então, porque ele está comprando trigo, né? Ele precisa comprar trigo. E eu falei: olha, o que nós temos lá é uma estrutura geomorfológica que entre uma parte alta e outra parte alta tem uma baixa com rio e é cultura lá plantar cana-de-açúcar. Por causa dos engenhos de rapadura e da própria cana-de-açúcar, que nas décadas passadas era a base da economia agrícola aqui na região. E esse plantio de cana-de-açúcar poderia ser transformado para trigo, né? É um tipo de cultura diferente. Esses caras fizeram testes em algumas regiões do estado do Ceará e tiveram uma produção extraordinária lá no Cariri, em hectare. Extraordinário, comparado a outras regiões do Brasil. Então, seria interessante discutir isso, a questão da mudança do plantio de cana-de-açúcar para trigo e trazer mais valor agregado, porque se o hectare de trigo, o lucro ao produzir um hectare de trigo for muito maior do que ao produzir um hectare de cana-de-açúcar, não seria uma oportunidade interessante? Né? Se você está ganhando X com cana-de-açúcar, você vai ganhar 7x com a produção de trigo. Não seria interessante? Com toda a tecnologia oferecida pelo comprador. Então isso é algo legal de se avaliar, né, com relação à agroindústria. O outro item com relação à agroindústria é a industrialização da produção doméstica de doces, de frutas, licores, tapiocas e cachaça. Industrialização da produção doméstica. O que é isso? Cada casa rural de Ubajara tem um quintal, tem a produção de alguma coisa. Né? E nós estamos numa região do mundo em que a fartura é tão grande de frutas que isso cai no chão e se estraga. Jacas, abacates, laranjas, goiaba, caju, manga, né? Sobretudo manga, nós temos um excedente disso. E se nós tivéssemos a industrialização dessa produção, nós transformaríamos uma caixa de laranja em potes de doces de laranjas. Esses potes de doce de laranja, que é açúcar e laranja, né, dentro de uma embalagem de vidro, tem um valor agregado muito maior do que uma caixa de laranja. Então, se essas pequenas famílias entenderem o esforço que seria criar uma pequena indústria, que é como se fosse uma cozinha um pouco maior, né, com azulejo e com fogões industriais, recebesse a capacitação certa para entender como gerir uma pequena indústria, como colocar o produto, como padronizar o produto com o mesmo sabor, com a mesma concentração, com a mesma coloração, com um rótulo, e entender a distribuição disso nos mercados locais, nos supermercados locais, ou até mesmo a exportação disso, né? Seja para os estados vizinhos ou até mesmo para fora do país. Milagre econômico, né? Estaremos transformando excedentes em indústria, agroindústria. E também, obviamente, a parte de licores. Nós temos os licores excelentes ali em Viçosa, nós temos as tapiocas, né? Nós somos uma das principais regiões do país de produção de tapioca e nós não temos uma casa das tapiocas, nós não temos uma pequena indústria, uma pequena fábrica de produção de material para tapioca, né? Isso aí fácil, né? Inclusive para exportar. E temos a cachaça, né? Aqui nós temos alguns engenhos de cachaça que poderia buscar. Eu visitei a Cachaça Nogueira, lá em Viçosa. É uma cachaça saborosa, feita no local, envelhecida em tonéis de madeiras que dão um aroma interessante, e uma cachaça com preço de garrafa de uísque. Tá? E uma visita maravilhosa, inclusive recomendo muito conhecer lá o projeto deles lá.
E, por último, incentivo para a venda de produtos locais em supermercados, hotéis e prefeitura. Então, tem a ver com encadamento produtivo, né? Se você desenvolve um doce em casa, por que você não pode vender esse doce nos hotéis? Porque os hotéis também podem comprar doces do local e dizer, ó, o nosso doce é produzido aqui, né? Por que esse doce não pode ser vendido no supermercado local? O supermercado local, a rede de supermercados, eles podem criar um pacto com a prefeitura, com a Câmara dos Vereadores e com a comunidade produtora, que ele fala assim, tudo bem, eu quero, você pode colocar o seu doce, a sua cachaça, o seu licor aqui na minha prateleira. Então, né? E a própria prefeitura também pode comprar em termos de alimentos, né? Porque ela também tem as merendas escolares, tem todo um esforço que a prefeitura tem capital para comprar e ela poderia comprar desses produtores, né? Então, a agroindústria é o nosso 7º projeto.